as informações aqui, tá? Sempre na primeira mão. Bruno Andrade, vamos lá, hein? Seja bem-vindo, então. Tem muita coisa do Flamengo também pra gente tratar, porque agora me parece que... Bom, o Leonardo Jardim já chegou. Chegou. Já comandou o treino ontem, né? Deu o primeiro treino ontem. Já tava lá ontem à tarde, né, Bruno? Exatamente. Antes de falar de Flamengo, Vicari, só rapidamente aí, como o Hernan falou rapidinho do Dantas, do Novo Horizontino, que, enfim, foi já falado pro Botafogo, só uma informação extra sobre o futuro do Dantas, aquilo que o Novo Horizontino pede para negociá-lo em definitivo depois do Paulistão, evidentemente. 2,5 milhões de euros. 2,5 de euros. 1 milhão de euros de imediato e 1,5 até o fim do ano. Ou seja, o clube brasileiro ou europeu que topar contratar o Dantas tem que pagar 2,5 na totalidade de euros pelo zagueiro. Então a do Dantas que ontem, né, jogou e tem agora a decisão aí também do Campeonato Paulista no Muitos domingo. clubes sondaram o Dantas. Teve Botafogo, Fluminense, Corinthians, Atlético Paranaense, Internacional. Diversos clubes sondaram, o Botafogo estava mais avançado, optou por contratar o Ferrarese e agora deu uma recuada. O Fluminense também chegou a negociar, contratou o zagueiro do Nacional do Uruguai, recuou, então vamos ver para onde o Dantas vai depois do Paulistão. Mas no Novo Horizontino ele não deve ficar. A Carla mandou aqui, vai ser 3-0 para o Novo Horizontino, e o Rafael mandou o seguinte, agora vai virar Fla-Flá. Vai mesmo, porque tem muita informação do Flamengo aqui. Não pode dar informação do Flamengo Claro aqui? que pode, claro que pode, se a gente tem informação. Inclusive, não só no Fala Fonte, mas ao 12:30 está prevista a apresentação do Jardim, tá? Então a gente vai acompanhar no Sport Center. Assistem o Sport E Center. os auxiliares dele chegam hoje à noite, hein? Só para reforçar e atualizar. Eles não chegaram ainda, Bruno? Eles estavam na Madeira lá. O que tinha na Madeira? Tava na Depressão, não era a Depressão da Madeira? Na Ilha da Madeira. Depressão, Regina, são três profissionais, né? O Antônio Vieira, o José Barros, 2 auxiliares, e o analista Diogo Dias. Os 3 estavam na Ilha da Madeira, mas o aeroporto Cristiano Ronaldo ficou fechado nos últimos dias, vários voos cancelados, porque eles teriam que sair, ou já saíram no caso, da Madeira para Lisboa, Rio de Janeiro. E eles já estão a caminho, chegam hoje à noite. Então, de fato, categoricamente, podemos falar que amanhã é o primeiro treino completo, sexta-feira, da nova comissão técnica inteira do Leonardo Jardim. Leonardo Jardim, mais 3 profissionais ao seu lado. Existe a possibilidade de o Flamengo contratar mais um profissional. E aí depois é tentar entender se vai ser alguém indicado pelo Jardim, pelo Boto ou pela estrutura profissional do Flamengo, mas há a abertura para mais um profissional. Leonardo Jardim, mais 3, mas ainda viria mais um para complementar e completar essa nova comissão técnica rubro-negra. O Bruno, ele é esse cara ali, assim, centralizador, no sentido de comandar tudo ali que envolve o centro de treinamentos do clube, nesse caso o Flamengo. Como que é esse perfil dele? Ou ele gosta de dividir com direção, com o Boto no caso, né? Ouvir também a presidência. Então, ele divide muito, mas está sempre de olho. Eu me recordo que, enfim, assim que o negócio vai para frente, conversando com o Paulo Cobos, nosso chefe, ele falou: Bruno, vamos fazer aí uma reportagem especial sobre o Leonardo Jardim e tudo mais. E já comecei a mexer aqui com alguns personagens, não só atuais, mas do começo da carreira do Leonardo Jardim. E todos eles têm um ponto em comum. O Leonardo Jardim chega, tenta descobrir tudo, desde parte da fisiologia, departamento médico, categorias de base, profissional. Ele quer estar ciente de tudo, que tudo seja reportado a ele, mas ele também consegue deslocar os profissionais exatos. Então, por exemplo, ele quando começou a carreira em Portugal, ele quis mudar um centro de estudo dos jogadores, por exemplo. Só que ele não ficava lá 100% do dia. Ele queria que tivesse um centro de estudo. No Sporting, ele melhorou a parte médica, exigiu melhorias na parte médica e não ficava lá acompanhando, evidentemente. No Cruzeiro, ele tentou ajudar bastante as categorias de base, mas não ficava 100% lá. Então é alguém que quer ter domínio de tudo, mas consegue colocar os profissionais certos nos lugares certos. Então é um trabalho em conjunto, mas é alguém que fiscaliza bastante, alguém muito profissional que acompanha bastante. Porque agora tem a questão envolvendo também o Boto, que me parece o alvo agora das críticas ou
ou da atenção da torcida e da mídia. Eu e o Bruno Andrade vamos trazer algumas informações sobre o futuro do Boto, né? Dá para dizer que ele vive o seu momento de maior pressão dentro do Flamengo, né? A sua maior crise dentro do Flamengo. Porque desde o primeiro dia do Boto, que ele foi anunciado como o novo diretor do Flamengo, não houve uma sinergia, ali podemos dizer, entre jogadores, comissão ali da diretoria, funcionários. Então o Boto nunca teve uma sinergia total com esses departamentos, tanto jogador, funcionários e membros do departamento de futebol. Nessa demissão do Felipe Luiz, Bruno Vicari, quem tomou a decisão foi o BAP. E aí o Boto foi encarregado de conversar com o Felipe Luiz numa conversa pós-jogo, depois do jogo da goleada contra o Madureira, que durou 1 minuto de conversa com o Felipe Luiz, apenas para comunicar a demissão. Então ele vive o seu maior momento de pressão dentro do Flamengo, mas até o Bruno Andrade pode complementar agora que nenhuma decisão vai ser tomada nesse momento, porque o Leonardo Jardim acabou de chegar, um cara que conhece o Boto, então essa possível demissão, esse risco que ele corre no Flamengo, pode ser adiado por mais algum tempinho aí, né, Bruno Andrade? A pressão é muito grande, de fato, o Boto para o Flamengo para o Boto. E ontem, com a enxurrada de informações que foram surgindo sobre a relação conturbada, e de fato não é a melhor de todas, especialmente entre elenco e Boto, mas há também pessoas da própria estrutura que também não morrem de amores pelo Boto, eu fui tentar entender, enfim, nós fomos tentar entender qual seria o próximo passo do Flamengo, porque de fato a pressão é grande, existe sim aqueles lá dentro que ficam pensando, será que o Boto vai ser demitido ou será que o Boto vai pedir para sair? Qualquer que seja o caminho a ser tomado, seja uma demissão ou seja um pedido de saída, isso não vai acontecer nos próximos dias, foi isso que eu consegui apurar conversando com pessoas do Flamengo. Se por acaso acontecer a queda do Boto, seja por opção do Boto ou por opção do BAP, ela vai acontecer mais para frente. Isso porque chegou agora o Leonardo Jardim. Com quem eu falei, a resposta foi: não faz o menor sentido, apesar do clima conturbado, do clima pouco positivo, sair o Boto agora, seja por opção dele ou por opção do Flamengo. Porque ele participou efetivamente da contratação do Leonardo Jardim, começa por aí, são pessoas próximas, ou seja, não faz sentido você contrata o Jardim e no dia seguinte derruba ou quem contratou vai embora por opção logo depois. Então, até para trazer tranquilidade, segurança para os primeiros passos do Leonardo Jardim, a relação deles, no caso Boto e Flamengo, continua. E depois é tentar entender nos próximos dias se ela volta a ficar melhor, se ela piora ao ponto de acontecer uma ruptura, mas para já é isso. Não entra na cabeça de ninguém do Flamengo hoje a saída do Boto, mesmo que ela possa acontecer daqui para frente, ou seja, daqui um mês e meio. Eu acho que a resposta aí tá em como vai ser a reação dos jogadores. Né? Porque não tem essa... Porque eles tinham uma relação muito próxima do Felipe. Exato, e eles não é que compraram, mas o Felipe Luiz era muito próximo, o Boto não tem uma relação tão próxima com os caras assim. Então isso pesa também na conversa, no dia a dia. Vale lembrar do caso do Pedro, né? Sim. Que depois foi contornado e tudo mais, eles conversaram, mas o Boto tentou negociar, falou, até vazou áudio e tudo mais, de uma possível tentativa do Flamengo negociar o Pedro no mercado. E isso pegou mal no Pedro, e aí gerou todo esse burburinho, mas depois eles se acertaram, né? Então você vê que a relação já tem um desgaste aí de um tempo. Essa relação, o Bruno acho que pode até dar um depoimento de quem já mora mais de 10 anos em Portugal, na Europa, né? Vou ampliar aqui a questão para a Europa. As relações, no futebol, elas são um pouco diferentes, né? Aqui a gente tem essa coisa mais do cara que é paternalista. Mais próximo. Lá é mais profissional. Lá é frio / profissional. Isso. Mas você também não pode ser mal educado, né? Aqui é profissional também. Também, isso. Mas eu digo assim, tem uma coisa assim mais do acolhimento ao jogador, de saber, o jogador precisa de carinho. O Abel Ferreira, que já está entendendo muito bem o que é o futebol brasileiro, já entendendo o que é o universo do jogador de futebol brasileiro, esses dias ele deu uma declaração falando sobre o Vitor Roque. O Vitor Roque é um cara que precisa de carinho. Uhum. Tem jogador aqui que é só um tapinha nas costas por mês e tá tudo certo. Tem jogador que é todo dia você acolher e tal, não sei o quê. Então, assim, essa coisa do frio, do distante e tal, tem um processo que é uma questão cultural, tem a questão da personalidade da pessoa. Sim. E
o fato é que às vezes não dá certo. É por isso que Na às vezes- vitória tá tudo bem. Isso. E aí quando começa a ter crise, aí o negócio vai Tem, embora. por isso que às vezes tem jogador brasileiro que vai pra Europa e às vezes não se adapta, né? Não que o cara não tem talento ou que não tá num lugar legal, mas às vezes ele sente falta disso. Né? Sim. E os caras, assim, vai ter gente no chat, fã de E esporte. tem gente que passa por cima disso. A gente tava falando do Ryan. O cara chegou lá destruindo. Mas tem gente que vai falar assim no chat, jogador precisa de carinho, os caras já ganham uma bala. Mas, gente, os caras são assim, é o ser humano, o cara, não importa se ele ganha uma bala ou não, tem que ter um contato, uma proximidade, mas e isso assim, faz a Mas diferença isso no aí dia a é dia. meio mito, né? Isso aí, o cara ganha bem, é uma mala, não sei o que, não existe isso. Aí, E Os caras e vão outra ser do coisa. mesmo jeito sempre, fica ganhando ou muito não. pra rede social. Aí, por parte da relação direção-elenco, tem que ter esse profissionalismo, tem que ter essa cobrança, mas não pode ter uma má educação. Claro. Sim. Aí também, você não vai justificar má educação com profissionalismo, são coisas diferentes. Né? A situação dele já não é das melhores, agora ver se a chegada do Léo Jardim, que foi um técnico que ele negociou no mercado e que ele conhece bem, pode ser que mude o dia a dia nos bastidores. Então, O porque maior Jardim- desafio dele vai ser esse. Mudar o Kerna? Acolher os jogadores, trazer o ambiente para perto dele. Isso. Esse vai ser o maior desafio do Leonardo Jardim nesse primeiro momento. E ele é um técnico que tem uma personalidade um pouco mais forte. Então, porque quando ele chega no Cruzeiro, ele chega também para fazer um serviço que é reformular a equipe, nem que isso custasse a saída de jogadores importantes e caros. Sim. Não foi? Ele recebeu o aval ali do Pedrinho e ele mudou o time. Ele tirou o Gabigol do time. O Dudu foi jogar em outro clube, no rival. Então ele teve personalidade para isso. Agora, a missão no Flamengo é simplesmente substituir o Felipe Luiz e o sarrafo tá lá no alto. Porque se ele ganhar... Tem a temporada linda. Ganhar Libertadores e Brasileiro. Ele fez o mesmo que o Felipe Luiz fez. Sim. Para ele fazer mais, ele tem que ganhar Libertadores, Brasileiro e a Copa do Brasil. Se ele ganha só um, Ou talvez Mundial. a torcida não fique descontente, entendeu? Vamos ver. Não é, Bruno? E aí, Mas em com cima de... uma diferença gritante. Qual é? Uma diferença gritante. Por exemplo, quando o Felipe Luiz herda o elenco do Tite, o Felipe Luiz já conhecia todo mundo e bem integrado no Flamengo. O Leonardo Jardim, para além de perceber que o seu antecessor ganhou tudo, ou praticamente tudo, herda um elenco fragilizado, incomodado, com a forma como o Felipe Luiz foi demitido. A gente falou ontem, não custa reforçar, não existe nada contra o Leonardo Jardim. Existe sim uma revolta, pelo menos um incômodo grande dos jogadores com o processo da saída do Felipe Luiz e da contratação do Jardim. Então não vai ser da noite para o dia que ele vai ganhar 100% a confiança dos jogadores. Evidentemente que o time pode ganhar, pode jogar bem, mas o processo para ganhar a confiança do Danilo, do Arrascaeta, do Jorginho, do Léo Pereira, enfim, dos mais experientes, não vai ser da noite para o dia. E o Jardim reconhece e sabe que não vai ser fácil, mas reconhece e entende que a culpa não é dele. Ele só participou de um processo que, na verdade, não foi o mais bem conduzido na cabeça de muitos jogadores do Flamengo. O Bruno mandou aqui, ó. Boa tarde. Sei lá, acho que a carência se resolve no psiquiatra e não no treinador. Mas aí a questão é de você ter um bom relacionamento ali no trabalho, não é, Bruno? Acho que é nesse sentido. É bom ter um bom relacionamento. É bom, no trabalho, é né? ótimo. Ai, caramba. O que foi aqui que mandaram aqui também, ó? O Flamengo vai ser campeão de tudo de novo, mandou o Ronaldo. E a Carla diz, estou assistindo vocês lavando a garagem aqui de casa. Que Boa, isso, Carla. que moleza. Não, tô trabalhando, pô. Moleza nossa. Cuidado com o Beleza, desperdício Você de tá água aí. ajudando ela. Sem desperdiçar água. Não, mas deve ser Já água dá deve ser água de reuso. É água de reuso. Água de reuso. Água de né? reuso. Você já bebeu água de reuso? Não, Não? não, Acho que ele bebeu água de reuso. Perguntando, ué. não. Não? Tomo o Evian. Qual outra? São Pellegrino. A Pana, Só toma Evian e Pana, São Pana. Pellegrino. A voz. A Já viu? voz, isso, Indico com a garrafa água das redonda. pedras. Não, eu tomo Pana. Já viu Pana? Aquapana. Aquapana, 40 conto, só 300 ml. Ó, Hein, Viola? 300 ml de aguinha, 40 conto. Tá bom, hein? Tem como falar que é melhor a água? Não, né? Água é água, né? Claro que tem. É que Toma você- essa água de reuso e toma outra pra você ver se é melhor ou não. Você anda tomando água de reuso. Pra você não barato. saber isso, você não tá tomando água de reuso. Mais barato. Bruno, por falar em água de reuso, não tem nada a ver com o que eu vou perguntar, mas o Flamengo vai contratar mais jogadores ou não? Cagou.
Pra já, olha, eu não sei se vende aí no Brasil Água das Pedras, que é a água mais tradicional aqui em Portugal, recomendo ou aconselho. É uma água ligeiramente salgada, assim, meio gasosa, vale a pena, viu? É tão boa quanto essas que vocês falaram. Sobre o Flamengo contratar, a informação que eu recebi pela manhã é a seguinte: o Flamengo não projeta grandes contratações agora com esse mercado novo, diferente por conta dos estaduais, mas passou para o Leonardo Jardim a seguinte mensagem: analise o elenco e verifique se te faz sentido contratar alguém, mas sem loucuras. Os preços mais significativos, os valores maiores, por exemplo, aqueles tais 30 milhões ou mais ou menos perto disso que o Flamengo guardou para contratar um atacante, isso vai acontecer somente depois da Copa do Mundo. O mercado agora, esses dias que restam até o fim de março, é para o Leonardo Jardim verificar se tem alguma lacuna e se aí sim passar para o departamento profissional de futebol, e se contratarem alguém é algo muito pontual, muito simples, nada muito caro. Os grandes reforços, as grandes contratações do Flamengo somente agora no meio do ano, mas sim há essa abertura para o Leonardo Jardim verificar se falta alguma coisa. Aliás, só um ponto rápido aqui, né, ainda em relação sobre os auxiliares. Os auxiliares estão a caminho do Brasil já com um pacote de informações não só sobre o Flamengo, enfim, elenco, forma de jogo, de trabalho, etc, etc, como também viajaram com perfil e informações sobre o Fluminense para o clássico do fim de semana. Então é bem possível que amanhã eles, já com conhecimento do rival, do adversário, tentem aplicar alguma coisa, pelo menos é curto, né? Sábado e domingo, sexta e sábado, perdão, mas já há um estudo grande por parte dos auxiliares do Leonardo Jardim, também em relação a reforços. Se for preciso, o Flamengo vai atrás. O que está rindo do chat aí? Não posso falar. Mas o que o Flamengo precisa? O Flamengo precisa contratar mais gente, cara. Então. Você olha pro Flamengo, você vê, os reservas são titulares na boa parte dos times da Série A. Vou usar uma frase do Abel Ferreira. Por isso você é jornalista e você não é treinador. Ah, tá bom. Então tá bom. O Flamengo tem um elenco ruim. Precisa contratar mais gente. Precisa contratar mais gente? O treinador chega e vê a carência do elenco. Se precisar, ele contrata, sim. Mas peraí, pra ele olhar o elenco do Flamengo e encontrar carência ali, ele precisa procurar bastante. Método de trabalho do Leonardo Jardim e seus auxiliares. Esse. Preciso de um ajuste aqui nesse jogador, nesse jogador, nesse jogador. Então, uma carência aqui. Natural. Quando você chega num trabalho, você... Sim. Vai poder contratar no futebol brasileiro também. Eu não tô cravando que o Palmeiras, que o Flamengo vai contratar. O que eu tô trazendo aqui, enfim, é isso, a leitura mais tranquila, é que o Flamengo disse: olha, se você sentir necessidade de urgência de contratar alguma coisa, a gente corre atrás até o fim do mês. Mas não pense em grandes investimentos, em grandes contratações, porque essa somente no meio do ano ou para o fim do ano. Mas é isso, é o que o Hernan disse. O Leonardo Jardim já conhece mais ou menos o elenco do Flamengo, agora de forma mais íntima, vai analisar se tem algum ajuste a ser feito. Acreditando que exista alguma lacuna, vai bater a porta do Boto e do BAP e falar: olha, precisamos de tal elemento. E aí cabe depois ao departamento de futebol buscar uma solução ou falar: não, tá bom assim, não vale a pena, é muito caro, ou entre outras coisas. Ele pode olhar ali e ver, eu quero um jogador com uma outra característica e tal, mas... Quero o Caio Jorge. Quero o Caio Jorge. Aí o Pedro, coitado do Pedro. Que Pedro? O Pedro, centroavante. Ah, tá, achei que era o Pedrinho Lourenço, coitado, vai ter que recusar o troféu. Não, coitado do Pedro, né, que o Felipe Luiz já não morria de amor. Mas o Pedro, acho que o Pedro, é que assim, vamos falar de sistema de jogo? O Pedro me parece que não encaixava muito no pensamento de jogo do Felipe Luiz. Talvez o... E qual foi a grande sacada do Leonardo Jardim quando chega ao Cruzeiro? Botar um 9-9 lá, que é o Caio Jorge, que é um cara de mobilidade. Assim como o Pedro também é um cara de mobilidade. Mas até com uma característica diferente da do Pedro, né, o Caio Jorge? É diferente, mas assim, eu acho que o Pedro é o tal goleador que o Jardim gosta. Mas não é que o Jardim vai chegar lá e vai falar: cara, preciso de um monte de reforços. Não é. Nem é o momento propício para fazer isso. Se ele chegar lá e encontrar carência, imagina o Renato chegando no Vasco. É o que o Renato falou: chegar o meu DVD aqui, vai todo mundo chorar. Tudo bem que ele é carequinha e tal, mas ele não é o Sampaoli, né? Se tem reforços. O Sampaoli sempre necessita. Ele não é de necessitar tanto, o Jardim. Até porque... Não me parece vou repetir, ser. Né? Ele chega no Cruzeiro, ele fala: vou trabalhar com o elenco que eu tenho aqui. E depois alguns
reforços chegam. Sinisterra, o outro lá que tal. Isso. E assim, nem foram jogadores também que o próprio Leonardo Jardim pensou e falou: olha, quero esse, quero aquele, vai atrás. O Cruzeiro trabalha trabalha em conjunto, né? Tem o Pedrinho Lourenço, que obviamente passa por ele, o Pedro Júnior, que é muito ativo lá na diretoria, né? Com a saída do Matos, o Pedro Júnior acabou assumindo muito esse protagonismo dentro da direção do Cruzeiro e obviamente trabalha em conjunto também para esses reforços. Então, assim, não me parece que o Leonardo Jardim vai chegar lá e falar assim, ó, troca esse aqui, não quero quero o Ayrton Lucas, traz o Cuiabano. Arrascaeta não serve pra mim. Não vai aí, pelo amor de Deus, aí eu falo, eu jornalista falo, você treinador não sabe nada. Aí o Claudinei mandou aqui, ó, os técnicos achar carência no Flamengo, ele precisa de um oculista, não de reforços. Faz sentido. Faz sentido. Mas se ele quiser mudar agora, tem a janela de transferência aberta nacional até o dia 28 de março. Eu acho que, assim, na minha visão de jornalista, não precisa de reforços, né? Vamos ver. Exato. Quer falar do... O que mais temos que falar hoje? Neymar? Daquela questão lá? E o Felipe Luiz? Isso aí Qual que vai ser a do... Tem do Felipe Luiz. Isso, boa, vamos lá. Qual vai ser a do Felipe? Ele tá no mercado, vai voltar a trabalhar, vai ficar nessa, de repente, da questão do contrato que tinha que ele continuar recebendo salário, não é isso? Tem essa. Como que é, Bruno? O Vicari, conversando ontem com pessoas do lado ontem e anteontem, né? Mas ainda mais ontem, com pessoas que trabalham para o Jorge Mendes, que é o representante oficial do Felipe Luiz, eu vou falar na cabeça da agência Gestfoot e do Jorge Mendes. Aí depois eu preciso tentar entender melhor o lado do Felipe, que aliás, Jorge Mendes e Felipe vão se encontrar em breve para em conjunto resolverem o próximo passo. O que eu tenho na visão da Gestfoot, na visão do Jorge Mendes, não faz sentido o Felipe Luiz assumir um novo trabalho no Brasil tão rápido assim. Seja ele um grande projeto ou um projeto mais ou menos, um grande clube ou um clube mediano. Até pela questão da imagem que ele criou com o Flamengo, é bom ter um descanso mental, entre outras situações. Então, no que depender do Jorge Mendes, a mensagem vai ser: Felipe, não aceita. Se porventura daqui uma semana, 2 semanas, existir um convite do Brasil. Mas aí falta entender a cabeça do Felipe Luiz. O Felipe Luiz pode falar para o Jorge Mendes: não, eu gostei da proposta, gostei do projeto, quero esse clube no Brasil. E aí eles vão conversar. E não houve essa conversa ainda para eles em conjunto passarem o próximo passo. Eu só estou passando aqui a visão de quem trabalha com ele. O aconselhamento não aceite nada no Brasil, porque a ideia é já um próximo passo na Europa. Mas veremos os próximos passos, porque ainda vai ter essa reunião presencial, porque eles conversam frequentemente, mas não teve ainda essa reunião presencial do Felipe com o Jorge Mendes para, em conjunto, definirem mesmo o projeto. O que por enquanto eu tenho é a percepção de um lado e agora tentar entender um pouco o lado do Felipe Luiz, que é aquilo que eu vou buscar nos próximos dias, nas próximas horas. E ele é um nome aí, né? Acho que uns clubes com ambição que, de repente, eventualmente trocarem de técnico vão querer o Felipe, mas o Bruno traz essa posição que agora, nesse momento, ele não pensa em aceitar de imediato. Até para mandar uma pergunta pro chat aqui, que clube o Felipe Luiz se encaixaria? Porque todos estão com um técnico no momento. Talvez o que está mais balançando no momento seria o Cruzeiro. Desses que estão empregados, todos estão empregados. Tinha uma pressão no Luiz Castro lá no Grêmio, mas ganhou de 3-0 aí. Não, Luiz Castro não. Não. Vai ser campeão, pode ser campeão, né? Vai ser não, pode ser campeão. Tite também, né? Mineiro. Mas é um jogo único, né? Você já, no caso do Grêmio, você já aplicou... O Grêmio já ganhou o primeiro 3-0. Já aplicou 3-0. O Bertão falou que a última vez que teve uma vitória por 4 gols de diferença no Grenal foi na década de 50. Dá pra... Tá pertinho ali. E foi o Grenal... Uma hora vai acontecer, né? Foi o Grenal 450. Foi, não? Foi? O último foi. Não, então, e o Felipe... Então, tem que ver, né, essa história toda aí, você tem que ver se o Felipe vai querer abraçar um time no Brasil, né? Se eu fosse ele, aguardaria uma coisa da Europa aí, porque ele tem muito mercado. Você queria ele no seu time? Aceitaria? Contrataria o Felipe? Não, acho chat, que não. Responda aí, o chat pode responder. O chat, sim. Eu vou buscar com camisa do Nirvana, lá no aeroporto. Para. Por que do Nirvana? Porque ele usa só camisa de banda. De rock, O Felipe Luiz. Ele usa? Nirvana, Linkin Park. Ele é roqueirão. Você é roqueiro? Sou. Óbvio que não. Sou. O Bruno Vicari é bossa nova. É nada, ele é Bossa Nova é o... ele é daquelas rodas de pagode. Que fica todo...